Todos nós sabemos sobre buracos negros, mas e seus misteriosos irmãos gêmeos, os buracos brancos? Você já ouviu falar deles? Eles existem mesmo? E a questão mais importante de todas: esses dois são realmente um grande portal interdimensional? Vamos descobrir. Um buraco negro é um objeto espacial assustador com uma força de atração incrivelmente grande. A força da sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar dela. É por isso que ele parece preto para nós. E surge quando estrelas, pelo menos 3 vezes maiores que o nosso Sol, queimam completamente. Ao envelhecer, começam a derramar camadas de gás e a diminuir de tamanho. O núcleo encolhe até se transformar em uma pequena bola, com uma pressão interna enorme. E quando não consegue mais suportar essa pressão, explode, caindo sobre si mesma e se transformando em um buraco negro. E sim, ainda temos muito a aprender sobre eles, mas pelo menos temos algumas informações. Mas e quanto aos brancos? Por que quase nunca ouvimos falar deles e por que não sabemos nada sobre eles? Bem, trata-se de objetos espaciais teóricos que são basicamente o oposto do buraco negro. Se este engole tudo que vê, então o branco, pelo contrário, não deixa nada entrar. Por sinal, buraco branco é apenas um nome. Para nós, ele realmente não seria dessa cor. Imagine viajar em uma nave espacial. De repente, você vê algo que se parece com um buraco negro padrão. É cercado por um anel brilhante, rotativo e enorme de poeira espacial e gás. Mas se você continuar observando, verá algo incomum. Ele vai cuspir alguma matéria de seu centro. Algo assim é impossível com buracos negros. Somente neste momento você perceberá que este é um branco, porque visualmente não há diferença. Ambos os fenômenos espaciais têm o chamado horizonte de eventos, que é algo como um limite. Para um buraco negro, se torna um ponto sem volta. Se você cruzá-lo, não poderá mais escapar. Mas para um branco, é mais como uma parede invisível que você não consegue passar. É tipo um clube exclusivo para ninguém. Aqui está algo interessante para se pensar. Uma vez, um buraco branco recebeu uma enorme quantidade de material de algum lugar, de alguma forma, mas então parou de absorver esse material e começou a cuspi-lo. Então isso significa que ele cospe os restos do passado. Mas o que exatamente é esse passado? Um buraco branco pode cuspir algo que já existiu e desapareceu há muito tempo? Essas coisas podem, de alguma forma, afetar nosso mundo? Esse pensamento talvez seja um pouco preocupante, mas você pode relaxar. O problema é que ainda não descobrimos um único branco. Talvez porque temos muito pouco conhecimento real sobre o espaço. No século XX, Albert Einstein e sua teoria geral da relatividade atingiram a física como um tsunami. Ele descobriu algo incrível, que a gravidade, como uma força toda poderosa e invisível, é capaz de dobrar o espaço e o tempo. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço. Foi quando os cientistas sugeriram pela primeira vez a existência de buracos negros, mas ainda levaram mais de 40 anos para entender esses objetos espaciais, ou até mesmo provar sua existência. Só recentemente conseguimos a primeira foto de um deles, localizado no centro da galáxia M87. Você deve estar lembrado. Muitas pessoas riram por ser uma imagem muito embaçada, mas deveríamos dar mais crédito aos cientistas. A imagem foi obtida através de uma colaboração internacional das estações espaciais e 8 telescópios terrestres. Então, basicamente, precisávamos de uma enorme quantidade de esforço e de recursos para obter até mesmo uma pequena prova da existência deles. Não é à toa que ainda não descobrimos os seus irmãos, mas, por outro lado, muitos cientistas agora acreditam que podem nem existir. Por muito tempo, eles foram uma conclusão lógica da teoria da relatividade. Se há buracos negros, por que não deveriam existir os brancos? Mas, recentemente, os cientistas começaram a questionar se eles são possíveis. Sabemos como os buracos negros nascem, mas para que um branco se forme, todo esse processo precisa ser revertido, o que não faz muito sentido. Podemos pegar um ovo e fazer uma omelete, mas podemos transformar uma omelete em um ovo inteiro novamente? Isso não é apenas sobre comida. No início, tudo no universo tem uma forma clara e definida. E então, com o tempo, fica cada vez mais caótico. Esta é uma das leis estatísticas do universo.
Além disso, parece que buracos brancos não seriam capazes de existir por muito tempo. Eles jogariam muito de sua massa e material no espaço. Tudo isso se reuniria em torno deles, até que, eventualmente, um colapsasse e formasse outro negro. Que ciclo estranho! É assim que parece ser esse processo se você usar o senso comum. Mas todos sabemos que o universo sempre foge da norma para os nossos cérebros pequenos e simples. Há tantas coisas nele que não fazem sentido, mas ainda assim existem. Alguns físicos estão tentando trazer buracos brancos de volta do esquecimento científico. Seu principal argumento começa com a pergunta: o que acontece com as coisas que entram em um buraco negro? Elas não podem simplesmente desaparecer em lugar nenhum. De acordo com a física, nenhuma matéria no universo pode simplesmente se transformar em nada. Ela nunca desaparece, apenas muda. Então, o que se passa dentro de um buraco negro? O que ocorre com ele quando sua vida útil expira? E como nasce um buraco branco? Como você provavelmente adivinhou, todas essas perguntas podem ter uma resposta. Os dois tipos de buracos devem estar interconectados e podem até ser algum tipo de portal. Para que isso seja verdade, precisamos violar as equações da relatividade geral. E sabemos que a teoria de Einstein tem sido considerada inviolável há anos. Mas aqui vai um fato curioso. Nós finalmente a desafiamos em 2022. 3 cientistas receberam o prêmio Nobel por provar que Einstein não estava certo sobre muitas coisas. E o universo é muito mais complicado do que pensávamos. Em outras palavras, buracos brancos podem realmente existir. Eles podem ser meio malucos e incompreensíveis para nós, mas sua existência ainda é possível. Se existem, como funcionariam? Bom, temos algumas ideias. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que o buraco branco pode ser uma criança de um buraco negro. Com o tempo, este pode envelhecer e se tornar muito pequeno. Então, os processos que ocorrem nele deixariam de obedecer ao bom senso. A aleatoriedade quântica pura entraria em jogo. Blá blá blá, partículas criam alguma loucura e caos e... BUM! Um buraco negro se transforma em um branco, que seria do tamanho de uma pequena partícula e pesaria aproximadamente tanto quanto um fio de cabelo humano. Não teria a incrível massa gravitacional de seu ancestral, mas sim o que quer que estivesse dentro dele. Em outras palavras, armazenaria tudo que o buraco negro engoliu em sua vida anterior. E mais cedo ou mais tarde, começaria a cuspir essa informação. Se essa teoria for verdadeira, então, um dia, buracos brancos podem começar a dominar todo o nosso universo. Isso pode acontecer quando todas as estrelas queimarem e todos os buracos negros secarem. Mas estamos falando de um futuro mais distante que se pode imaginar. De trilhões de anos no futuro. O universo pode nem sobreviver por tanto tempo. Há também outra opção. Talvez todo o nosso universo seja a criação de um buraco branco. Alguns físicos dizem que o Big Bang se parece suspeitamente com o comportamento potencial de um buraco branco. Ambos são muito semelhantes matematicamente. E, quem sabe, talvez estejam certos. De qualquer forma, existem diversas coisas em nosso universo sobre as quais não temos ideia. E talvez um dia descobramos o segredo desses irmãos gêmeos. Vamos apenas esperar que eles se transformem em alguns portais interdimensionais e incríveis. Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com 2 outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro em particular é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo. Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1.000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100.000 anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1011 anos-luz não parece tão longa em comparação.
Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida. E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol, e ele foi descoberto pelo telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho, mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma, se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. A lanterna em cima do drone ficou vermelha. Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo. Mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece. Sim, e também é mortal. Mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta, mas sua distância o permite definir uma órbita estável para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados, se houvesse as condições necessárias. Alguns minutos depois, e você está se aproximando do horizonte de eventos. Olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido. Você agora é um espaguete. Olhe à sua volta. As estrelas estão ficando azuis. Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia.
os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima, mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza. E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. Esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso Sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica. Você já imaginou como seria ouvir o som de um buraco negro? Pois a NASA fez isso. Aqui está um buraco negro gritante, gritando no espaço. Eu pensei que no espaço ninguém conseguiria te ouvir gritar. Bem, deixe-me explicar. Usando um telescópio, a NASA examinou os movimentos de gás quente em um aglomerado de galáxias em 2002. Em seguida, eles converteram o que encontraram em uma sonificação. O som, como devo dizer isso educadamente, não era atraente, mas tudo bem. Afinal, você pode ouvir o ruído que o gás quente produz em um aglomerado de galáxias a 250 milhões de anos-luz de distância. Ei, você gostaria de ouvir o som que o gás produz aqui na Terra? Deixa pra lá. As ondas sonoras já existiam lá no aglomerado de gás, então os especialistas apenas as redimensionaram para o alcance da audição humana. Foi assim que converteram o que foi capturado pelo telescópio. O princípio é universal. Em nossa atmosfera, podemos ouvir coisas, pois as ondas de pressão se movem através de um meio como líquido ou gás. As ondas sonoras nessas galáxias também podem se mover, pois estão cercadas por gás. O que isso tem a ver com buracos negros? Bem, o que desencadeia essas ondas de pressão no aglomerado é um buraco negro gigante. Para ser mais preciso, é um buraco negro supermassivo que pesa milhões de vezes mais que o Sol. Os especialistas ainda não entendem completamente a relação entre os buracos negros supermassivos e os aglomerados que os cercam. Eles só sabem que esses dois evoluem juntos. Eles são interrelacionados. O aglomerado alimenta o buraco negro com matéria nova e assim por diante. E em troca, o buraco negro aquece o aglomerado. Isso é tudo o que sabemos. Isso me fez pensar no tamanho dos maiores buracos negros. Existem 4 tipos de buracos negros: estelar, intermediário, supermassivo e miniatura. Naturalmente, os maiores se enquadram na categoria de supermassivos. O maior buraco negro do universo que descobrimos até agora é cerca de 66 bilhões de vezes maior que o Sol. Ele é um dos objetos mais brilhantes do universo. Os astrônomos continuam escaneando o espaço e encontrando novos buracos negros. Mas você já se perguntou quando o primeiro deles foi identificado? Ele foi descoberto por diferentes pesquisadores independentemente em 1971. Os cientistas primeiro confirmaram que esses objetos se formaram a partir dos restos de estrelas massivas. Depois que um buraco negro aparece, ele então consome todos os objetos das proximidades.
Aqui está uma rápida recapitulação de como esses objetos espaciais funcionam. A força gravitacional deles é super forte. Nada pode escapar de um buraco negro depois de cruzar o horizonte de eventos, pois ele devora tudo, assim como eu. É sério, até a luz fica presa dentro deles. O que é ainda mais legal e assustador é que as leis do espaço e tempo ficam distorcidas lá. Se você estivesse caindo em um buraco negro, perceberia que o tempo desacelera ali. Einstein explica isso em sua famosa teoria da relatividade geral. Em termos muito básicos, o tempo é afetado pela rapidez com que você se move em velocidades extremas. A NASA descobriu um buraco negro em rápido crescimento, mas não se preocupe, o mundo não está em perigo. Ele estava diante dos olhos dos astrônomos o tempo todo e fica em uma região de um campo celeste bem estudado. Os astrônomos dizem que esse buraco se formou 750 milhões de anos após o Big Bang. Você sabe, o nascimento do nosso universo. Então, por que os buracos negros são tão brilhantes? Bem, isso é um pouco irônico. Quando eu especifiquei esse fenômeno espacial, disse que os buracos negros são tão densos que até a luz fica presa neles. Mas pergunte a qualquer astrofísico e ele confirmará que os buracos negros estão entre os objetos mais brilhantes do espaço. Isso porque eles não existem sozinhos. Eles ficam no centro das galáxias e geralmente são cercados por nuvens de gás quente. E essas nuvens criam auras cósmicas ao redor dos buracos negros. Porém, devo mencionar que você não consegue ver um buraco negro diretamente. O que se vê são, na verdade, os efeitos que ele tem sobre o ambiente. Por exemplo, dá para ver objetos espaciais sendo dilacerados por um buraco negro. Lembra quando a primeira imagem da silhueta de um buraco negro foi compartilhada com o público em 2019? Prova, pessoal! Você realmente não veria o buraco negro se não houvesse um anel laranja. Porque o anel é laranja e não verde ou roxo? O círculo escuro dentro é a sombra do buraco negro. O laranja vivo do anel brilhante na imagem não é o tom real do gás. Estou meio de coração partido aqui. Ele é uma representação escolhida pelos pesquisadores para retratar o brilho das emissões. Um cientista explicou que a amarela é a emissão mais intensa, a vermelha é menos intensa e a preta tem pouca ou nenhuma emissão. Na faixa óptica, esse anel provavelmente pareceria branco, talvez tingido de azul ou vermelho. Espaguetificação é uma palavra real. Essa é uma habilidade surpreendente que os buracos negros têm. Se uma girafa caísse em um buraco negro, ela se esticaria em um longo fio parecido com um espaguete. Na Terra, as pernas da girafa estão mais próximas do centro da Terra, então elas são mais fortemente atraídas para a superfície do que a cabeça do animal. Essa regra funciona a favor do animal na Terra, mas funcionaria contra ele dentro de um buraco negro. Em um buraco negro, a gravidade extrema. Quanto mais as pernas da girafa se aproximassem do centro do buraco negro, mais a força da gravidade a alongaria. E quanto mais perto do centro a girafa chegasse, mais rápido suas pernas se moveriam. Mas a metade superior do corpo dela estaria mais afastada, então ela não se moveria em direção ao centro tão rápido quanto as pernas. Aí vem a espaguetificação. Dá pra comer isso com almôndegas? Não? Ok. A única diferença entre um buraco negro e o nosso Sol é que o centro do buraco é feito de material super denso. Ele fornece ao buraco negro um forte campo gravitacional que pode prender tudo, inclusive a luz. É por isso que não podemos vê-los. Você sabia que, teoricamente, se pode transformar qualquer coisa em um buraco negro? Por exemplo, se você encolhesse o Sol para aproximadamente 6 km de diâmetro, comprimiria a matéria dentro dele para um tamanho extremamente pequeno. Isso tornaria tão denso que nossa estrela se transformaria em um buraco negro. Você poderia fazer o mesmo com um planeta ou até mesmo com seu próprio corpo. Existe algo chamado buraco branco ou isso é apenas um mito? Os buracos brancos existem em teoria. Hipoteticamente, eles funcionam de maneira oposta aos buracos negros. Nada pode entrar neles. Os físicos pensam em buracos negros e brancos como yin e yang, ou os dois lados da mesma moeda. Para eles, um buraco branco se parece exatamente com um buraco negro que faz com que diferentes coisas saiam dele. Mas a existência de buracos brancos ainda não foi provada. E os buracos de minhoca? Existem tantos filmes sobre buracos negros e buracos de minhoca. Quantos deles são baseados na realidade e quanto é ficção? Algumas pessoas acreditam que os buracos negros funcionam como buracos de minhoca. Você entra e sai em outra parte do universo. Como ainda temos muito a aprender e descobrir sobre física, ninguém pode provar que essa teoria está errada ou certa. A astrofísica diz que precisamos ter uma teoria sólida que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica.
Os buracos negros estão entre as maiores estruturas do universo, mas podem existir espécimes minúsculas. A massa do menor buraco negro que conhecemos é apenas 3 vezes maior que a do nosso Sol. Aparentemente, os buracos negros podem desaparecer. Stephen Hawking desenvolveu uma teoria da radiação de Hawking. Segundo ele, a radiação diminui a massa e a energia rotacional dos buracos negros. E, por fim, eles evaporam. Porém, esse processo ocorre muito lentamente, se não estivermos falando de pequenos buracos negros. Os astrônomos descobriram um buraco negro instável na galáxia vizinha. O que o torna especial é o fato de ser o primeiro buraco negro estelar adormecido fora de nossa galáxia. Esse tipo é difícil de observar, pois esses buracos não interagem muito com seu ambiente. Eles não emitem tanta radiação quanto os outros. Voltando aqui para a Terra, que tal os buracos das pias? Bem, é uma física diferente. No entanto, se você cruzar o horizonte de eventos, seu carro pode desaparecer inteirinho. Ops!